Boa noite, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre o Rio Tietê, como a poluição no mesmo e as enchentes que o mesmo tem causado são tratadas pelo Estado, ou melhor, como nos últimos 100 anos não mudou muita coisa. Então nós vamos ver aqui como que funciona o tratamento de resíduos no mundo. Depois eu vou mostrar como que funciona em São Paulo, e se é que funciona, e o que tem acontecido nos últimos 100 anos. Vocês vão se assustar com algumas fotos aí. Bom, tratar esgoto não é uma ideia atual, né? Ou pelo menos se livrar do esgoto é uma ideia antiga, vocês podem ver aí. Desde o ano 600 a.C. há registros de estruturas que não são encanamentos, que não têm a função de transportar água limpa, mas sim se livrar da água suja. A civilização romana, que começou mais ou menos ali em 400, 500 a.C. e foi até 1000 anos depois, ou 700, 800 anos depois, foram os primeiros cidadãos do mundo a ter luxo em suas casas, né? Por exemplo, água encanada, água quente, saunas, termas, vinho, enquanto que no mesmo, em mesmos tempos, em outros locais, as pessoas estavam, né? Blá, 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 blá. Então nós vamos ver aqui que existe um lugar chamado cloaca máxima, e aí qualquer pessoa que já estudou anatomia de frangos vai achar interessante esse nome, que é um esgoto que tem em Roma com 800 metros de comprimento. Tá? Até alguns imperadores, ou pelo menos um imperador que depois foi morto, acabou aí nessa cloaca máxima. Foi descartado o imperador como lixo também. Está na história da Itália, na história de Roma, esses episódios. Mas eles já se preocupavam então em tratar o esgoto, ou pelo menos mandar o esgoto para um lugar longe daqui. Né? Aí está como ela é hoje, né? Aqui. E aqui umas imagens mais antigas dos arqueólogos procurando aí esqueletos de imperador. Aí. É, aqui tem outros lugares também, né? Na França também acontece isso. Já foram encontradas cloacas, né? Para se livrar do esgoto da cidade. E pode-se ver que são estruturas grandes, né? Dimensões grandes, não os tubos de esgoto que muitas vezes a gente está acostumado a encontrar por aí, que entope, né? Vejam só que as pessoas pescando, hoje é um lugar limpo, né? Abandonaram há muito tempo a descarte de esgoto aqui. Inclusive a água está boa para pescar. É, assim como alguns imperadores, ou pelo menos um imperador, alguns santos também acabaram, santos da Igreja Católica acabaram primeiro sendo flechados, aí os caras que tinham dificuldade para morrer, aí eram açoitados e depois acabaram como último recurso sendo jogado para morrer afogado. Então percebam que as épocas já foram mais difíceis para as pessoas que manifestavam alguma religião. Né? Aqui nós podemos ver um mapa ó, de onde está, né, esse esgoto. Né? Ele está ligado exatamente a um templo aqui e depois está ligado diretamente ao fórum, tá? Lá em Roma. E também é uma basílica que deve ser mais moderna, claro. Né? E vejam aí como que é. Tem um lugarzinho para as pessoas caminhar e depois aqui onde passa a água mesmo. Outro exemplo notável foi construído ali pelo ano 50 depois de Cristo. Aí sim para transportar água limpa, que é a Aqua Cláudia. Tá? Foi construído pelo imperador Cláudio o Idiota, que de idiota não tinha nada, porque conseguiu ser imperador. Muito embora morreu assassinado pela esposa após comer cogumelos envenenados. Tá? Então, Cláudio o Idiota, que morreu envenenado por fungos pela própria esposa, chamada Messalina. Então, não deem nome para a filha de vocês da Messalina, que era uma assassina e prostituta. E aí, nada contra, né?
sem preconceito, mas melhor não dar esses nomes assim para filho, né? Hitler, Messalina, Calígula, Nero. Aí ele construiu, né? Mandou construir porque ele não ia pegar no pesado, essa enorme estrutura aqui para transportar água, certo? Bom, então nós temos uma parte antiga da história onde existia certo luxo, existia um império romano, né? Preocupado com o luxo, pelo menos para eles, e depois a gente entra numa fase chamada a Idade das Trevas, onde vocês vão ver alguns slides bastante engraçados, como que era o descarte do lixo e dos esgotos nessa época aqui. Aqui tem um quadro do Hieronymus Hertogenbosch, que era um pintor um pouco pessimista, mostrando como que era a Idade Média, né? As pessoas tudo preocupadas com a peste negra, com as doenças, se iam ir para o inferno ou não. Aqui tem uma imagem engraçada, mostra as pessoas caminhando na rua, né? E no segundo andar das casas as pessoas jogando seu esgoto na rua, tá? Então, se você vivesse na Europa há uns 1000 anos atrás, pelo menos, você ia passar talvez por uma situação desagradável de estar passando e alguém jogar um balde de pip na sua cara, certo? Inclusive aqui, quando algumas pessoas iam fazer serenata, querendo convencer a mulher a namorar, a mulher às vezes tinha essa atitude à noite de dispensar os serenateiros com isso, tá? Então ali está no título do slide, né, Sanitation of the Middle Ages, tá? De uma velha estilogravura medieval, tá? Aqui tem um quadro interessante, que é um quadro também do Hieronymus Bosch, mostrando como que era a vida da Idade Média, né? Então tem uma pessoa lá fazendo não sei o que, tem outros aqui matando frango, matando porco. E lá naquela casinha lá longe, ó, até dei um zoom aqui, tem duas pessoas viradas para o rio aqui, certo? Era um banheiro, tá? Então não tinha essa entre Roma e depois da Idade Média a gente perdeu muito essa questão de tratar o lixo, tá? As pessoas se transformaram em menos cuidadosas na Idade Média. Muito por causa de uma série de guerras, série de pragas e doenças que foi causada justamente por esse relaxo e depois essas coisas formaram um círculo vicioso ali desde o ano 1300 até o ano 1500 praticamente. Várias ondas de doenças causadas pela falta de cuidado com pulgas, com ácaros, né? Imagina, naquela época ninguém se preocupava com ácaros. E também com ratos, que trouxe a peste bubônica, né? Que a gente vai falar talvez em um outro slide sobre epidemias. Mais a visão aí do Bosch, né? A visão pessimista, o mundo acabando. Por que que tudo isso aconteceu? Porque na Idade Média, como eu falei, muitas guerras, muito lixo, muita morte. Então as pessoas começaram a ficar cada vez mais pessimistas. Para vocês terem uma ideia, a peste negra matou metade das pessoas. Então é como se a cada 2 pessoas morresse uma. Então, imagina, você ia perder muita gente na família e ia achar que o mundo ia acabar. Aí temos essa visão sombria, né, da Idade Média. E aqui os ratos, ó, sendo cavalgados por pessoas que transmitia a peste, o rato, né? Na verdade não é nem o rato, não é nem a pulga. Talvez o ácaro é que seja o grande transmissor da peste bubônica. Aqui o que aconteceu, né, pela falta de saneamento e de descarte do lixo, né? Você pode ver aqui um cachorro não muito bem de saúde, as pessoas sendo levadas, né? Dinheiro não adiantava muito, pode ver que o rei também está doente. Muitos reis e pessoas morreram, né? Nessa época pela peste. E macabro aqui, né? As caveiras aqui levando as pessoas. Devido a essa grande mortandade que deu, as pessoas começaram a se preocupar mais com o lixo, com os ratos e com os esgotos, até que na Renascença as coisas voltaram ao estágio que estavam uns 800, 900 anos atrás em Roma. Não vou dizer que Roma era melhor nem pior, mas parece um pouco mais saudável do que aqui, né? Então, as pessoas passavam muito mal, né, com essa peste bubônica, ela atacava o sistema linfático, que é o sistema de limpeza, né,
o ser humano tem vários sistemas, né? Circulatório, nervoso, e o linfático seria aquele que trata das doenças. Então imagine uma doença que ataca o sistema que defende as doenças. O próprio Papa chegou a ser ameaçado pela peste, mas ele incrivelmente sobreviveu, porque vivia isolado, né, num castelo lá, e ninguém chegou muito perto do Papa também para passar a peste para ele. Aqui o que aconteceu, né? Então a gente pode ver aí que a peste veio provavelmente da Ásia, chegou aqui no sul da França, em algum porto, e a partir desse porto se espalhou rapidamente. Ó. Questão de 2 anos ela já estava até na Escócia. Então as pessoas falam que por saliva, por sangue, por relação sexual, essa peste não teria se espalhado tão rápido. Ela teria que ter ido pelo ar, né, com as pulgas e os ácaros. E os ratos também eles não se espalham tão rápido. Então você imagina hoje, depois de muita pesquisa, pela taxa de expansão, que essa peste teria sido transportada pelo ar, pelos ácaros. Ainda há controvérsia, né, se isso poderia acontecer, mas é uma nova teoria aí. E aqui as medidas, queimar os cadáveres, né, para ver se matava a bactéria. Depois de muito tempo, a humanidade começou a ter esgotos em Paris, esgotos em Roma, hoje até são atrações turísticas, e mais recentemente em Londres, né, foram criados os esgotos. Só que aí a humanidade foi progredindo, crescendo e chegou à época da Revolução Industrial. Na época da Revolução Industrial, o que aconteceu? Houve um aumento muito grande de produção de lixo, né, de esgoto, já com esgoto químico, né, muito mais pesado, muito mais difícil de tratar. E ninguém, na época que começou a Revolução Industrial, se preocupou em tratar do esgoto. Tá? Então, aquelas instalações para se livrar do esgoto doméstico, elas foram sobrecarregadas pelos esgotos das fábricas. E aí a gente vai passar agora nos slides a seguir uma situação horrível que aconteceu em Londres, que foi quando Londres inteira meio que apodreceu o rio Thames e ficou, que eles chamaram de sopa de, né, sopa de pi, que contaminou a cidade inteira, todo mundo teve que sair da cidade e ficou uma situação tenebrosa durante alguns dias ou semanas até. A gente vai ver as imagens da época aqui, vamos ver. Aí, ó, uma foto aí da Londres durante a Revolução Industrial. Foi também o advento da fotografia. E aqui a cidade deserta, com esse grande mau cheiro, na verdade, essa grande neblina tóxica que emanou dos rios durante a Revolução Industrial. Aí, novamente, a gente tem que sair da cidade por causa disso, então a gente tem que ou voltar e arrumar a cidade, ou a gente não pode mais morar em Londres se a coisa continuar assim. Foi chamada da sopa de monstros, agora eu lembrei, está ali embaixo, sopa de monstros. Então a visão que as pessoas tinham na época que deveria ter na água, né? Foi quando o rio Thames apodreceu. E aí eles tiveram que repensar todo o sistema de esgoto, né, da cidade, como mostra aqui essa reportagem, que é, claro, é mais recente, falando sobre isso. Bom, o que acontece se você deixar as coisas como estão, a cidade vai aumentando, a gente já viu, né? Podemos ter problemas de saúde graves, como várias doenças, como algumas a gente já mencionou, a peste bubônica, né? Outra questão é quando a cidade cresce muito e os bairros chegam até lugares onde tem animais silvestres que podem também trazer vírus, como o vírus ebola, né? Que se imagina que foi essa questão do ser humano construir cidade tão dentro da mata que atingiu regiões da mata onde tinha vírus lá que só afetavam morcegos e macacos e de repente esse vírus passou para o ser humano e causou essa grande epidemia nos anos 60 e depois que reincidiu aí até nos anos 2000
do ebola, que é um vírus altamente mortal na primeira vez que ele passa. Depois ele vai perdendo a força à medida que ele vai passando de uma pessoa a outra. Então ele é um vírus assim, considerado um vírus que não é tão letal como alguns outros vírus, né? Ele tende a matar algumas pessoas e logo depois já enfraquece e já volta as pessoas a ter defesa, né? Se não estiver falando bobagem. Mas as primeiras pessoas que pegarem, essas estão, né, com problemas. E ele veio justamente dessa intersecção entre cidade e mata. Depois nós temos os derramamentos de óleo, né, que é um problema grave também. Muitas vezes vaza o óleo e acaba chegando no mar. Aí animais com penas e óleo você vai ver que não combina, muitos animais morrem, né? Então a gente consegue às vezes controlar certas doenças, mas a gente ainda não consegue controlar um grande derramamento de óleo, ainda não há uma forma de controlar isso. Bom, soluções para a questão do esgoto, né? E depois a gente vai ver o que acontece com o Rio Tietê. Não chegar ao ponto das coisas transbordarem, né? Todo mundo que tem um vaso sanitário, um lixo em casa, sabe que você não deve ir colocando lixo até começar a derramar para fora. Então essa é a primeira questão. Então é dimensionar a cidade, dimensionar os tubos, dimensionar tudo, para que isso saia e vá para um lugar onde vai ser tratado e não transborde. Também, na questão do lixo doméstico, é uma questão de educação, né? Você pode fazer sua composteira em casa, tratar esse lixo e não sobrecarregar o sistema. Usar o próprio lixo para depois molhar as plantas, não, adubar as plantas, né? Inclusive reciclar e produzir seu tomatezinho em casa, orgânico. Bom, tem outras formas aí, não vou entrar tanto em detalhes, né? E o importante disso é que você, no momento que você recicla seu lixo, você está produzindo adubo que você gastaria comprando. Tá? Isso é chamado de benefícios integrados do tratamento do lixo. Biotecnologia ambiental, tratamento dos efluentes e também usar esses lixos para produzir, depois de tratados, até mesmo gás, né? Biocombustíveis e voltar na matriz aí, economizando dinheiro. Também tratar com plantas o lixo, né? Elas podem crescer sobre o lixo, algumas, que se chama biorremediação e tem outras palestras sobre isso. E algumas coisas elas não vão ser degradadas, porque a natureza não foi programada para degradar tudo que a gente produz, principalmente as coisas que o ser humano sintetizou, né? E aí a gente tem que pensar em outras formas aí de tratar o lixo. Beleza, agora vamos ao que acontece no Rio Tietê. Já foi investido 4 bilhões de reais para tentar melhorar esse rio. A grande crise no Rio Tietê foi um retardo assim, né, do sistema industrial brasileiro, que culminou nos anos 80 e aí transformou o Rio Tietê naquela grande bolha de espuma tóxica que foi vista aí, né, muito no Jornal Nacional aí nos anos 80 e depois de lá para cá o rio melhorou um pouco, mas ainda está longe do que deveria ser um rio saudável. Então a gente vai ver aqui ó, como que era o Rio Tietê, uma imagem bucólica, 1905. Pessoa lá com barquinho, pescando, fazendo canoagem. E depois a gente vai ver como está o rio hoje, né? E algumas pisadas de bola aí do governo, sem querer falar em partidos, porque em 100 anos passou muito partido aí e nenhum conseguiu resolver de forma legal essa questão. 1914. Podem ver que o rio ainda era bem bonitinho, né? 1900 e alguma coisa já começaram as primeiras fábricas. Eu não sei exatamente de que ano é a foto, mas com certeza é entre 1910 e 1920.
Aí já começa o problema, né? E aqui a gente vai ver também que com o crescimento da cidade de São Paulo surgiram dois graves problemas. O primeiro é a poluição do rio Tietê, e essa poluição causa trancamento, né, de canos e de tubulações, e que origina um problema de trânsito. E também esse problema de trânsito é pelo alagamento. A gente vai ver então que São Paulo, a gente vê muita imagem de São Paulo lá com engarrafamento, né, tantos quilômetros de engarrafamento, mas a gente vai ver que essa imagem antiga aqui mostra que não é de hoje, tá? Então não é de hoje que tem fábrica em São Paulo, que tem gente jogando lixo, o rio entope, aumenta o volume do rio, alaga, e quando alaga fecha algumas ruas e o pessoal vai para outras, porque o pessoal tem que ir, e aí ocorrem os engarrafamentos. Agora eu vou mostrar uma série de fotos hilárias, né? Como o problema existe há muito tempo e ninguém conseguiu resolver. Vamos lá então. Ó, 1940. Tá lá os carros da época, o rio entupido, e aí é uma questão de educação também, né? Educação do povo, e aí o engarrafamento. De novo, 1940. 1956, mesma história. Aí já tinha lá o tiozinho, a tiazinha, colocando os tijolos a mais. Aí que a pessoa vai entrar na padaria, toma um tombo, porque tem um negócio sempre de tijolo para evitar o alagamento. Então as pessoas vão resolvendo daquele jeito que pode, né? E o poder público não resolvendo ou tentando soluções que não deram certo. 1960, a mesma história. Depois eu vou mostrar uma solução que resolveria muito desse problema e até resolveria o problema da falta de água em São Paulo. Que é simplesmente, eu já vou falar agora então, coloca sistema de captação de chuva para pelo menos toda a água da chuva, ou grande parte da água da chuva, não sobrecarregar o sistema. Tá? Então São Paulo tem um monte de prédios que deveriam ser projetados ou deveriam ser reformados para terem caixas de coleta de água lá em cima, pelo menos para dar descarga ou lavar a louça, talvez até para consumo, se fossem melhor tratadas. E esse sistema iria diminuir a entrada de água no centro ou em lugares que alaga muito. Já poderia quebrar dois problemas, né? Primeiro, a falta de água e evitar que essa água acumule em lugares onde não deve sem ter sido usada. 63, os túneis, né, invadidos, tem um monte de gente de um lado do túnel e depois do outro querendo cruzar. 1967, aqui é uma imagem de uma região mais central da cidade, ó, totalmente alagado. Então se vê aí 60 anos que não foi resolvido. Aí em 2010, aqui uma declaração de como o governo pretendia resolver. Ó. A solução para o problema é um supercomputador para prever quando vai ser a próxima chuva, para que as pessoas saiam de casa e não morram afogadas. Tá? Não vou nem comentar muito. Aqui, 1960 e alguma coisa, as primeiras tentativas de limpar o rio Tietê, tirar toda a sujeira, gastar muito e, em vez de gastar em educação para as pessoas não jogar o lixo ou num bom sistema de coleta de lixo, gastar com dragas, que são máquinas pesadas, para ir lá e ter uma solução temporária, que é tirar todo o lixo que está lá dentro e levar para outro lugar. 1967, a mesma realidade. 1970, todo mundo engarrafado. E aí, em 1972, logo após uma dessas limpezas, o pessoal falando, ó, dá para passar de canoa, tá melhor um pouco. Mas vamos lá. 1984, é claro, se você não educa o povo, não faz um bom sistema de coleta, essas limpezas elas vão resolver por algum tempo e depois a situação volta àquela de transtorno, né? Ó, um ano depois, nova limpeza. 1990, nova limpeza. 1973, aí já uma reforma tentando criar um canal que deixa a água fluir mais rápido, né? Que
Esse canal tem as propriedades de canalizar esse lixo de forma que ele vai sendo levado pela água e não tranque tanto, que é a obra da Marginal, né? Aí algumas notícias mais recentes, né, anos 2000 e alguma coisa, falando que o Rio já está no limite mesmo com esse sistema que visaria diminuir o acúmulo do lixo. Seguimos então. Aí, quando deu um grande acúmulo de químicos, né, de bolhas aí, de sabão principalmente, anos 80, foi quando a situação chegou num limite que era um limite complicado, que estava atrapalhando já para respirar as pessoas, né? E aqui uma imagem bizarra, né? Uma cidade abaixo de São Paulo, né? O rio Tietê, ele nasce antes de chegar na cidade, ele é bonito, até é limpo. Quando chega em São Paulo, ele praticamente acaba. E essas grandes massas de poluição indo para outras cidades. Ó. Então, às vezes, uma cidade bonitinha lá que não tem tanta poluição recebe essa mancha bizarra aqui de espuma. Isso aconteceu nos anos 90. E de novo nos anos 2000, essa espuma fedorenta chegando num lugar bonitinho, abaixo da cidade de São Paulo, rio abaixo, né? Olha que bizarro. Não é pouca coisa, né? Você vê que aqui é um bairro inteiro tomado. E essa espuma, ela sai do rio. Ela não fica só no canal do rio, ela vai saindo para fora. Quase que um filme de terror, né? Aí a população se indignando, a gente vai ver como, né, como é a coisa no Brasil, né? As coisas chegam a um limite absurdo, né? Aí as pessoas protestam, depois se toma alguma medida, geralmente só para o pessoal calar a boca, e depois volta a mesma situação. Então a gente vai ver agora uma coisa estranha que acontece. Em 1990, nossa, o Rio está horrível, olha só essas bolhas de espuma, vamos fazer um protesto. E as pessoas iam lá, protestavam, né, querendo tomar banho de sol no rio, não dá, querendo pescar, não dá. Aí, ano 2000, houve uma grande destruição de árvores na beira do rio Tietê, o que é horrível também, porque as árvores, bem ou mal, elas absorvem a água aqui um pouco e poderiam ser plantadas árvores aqui, como alguns tipos de eucaliptos, claro que é uma espécie exótica, mas tem alguns eucaliptos que, se fossem plantados ao longo de toda essa calha do rio, eles iam fazer parte deles, porque eles absorvem muita água, os eucaliptos. Tá? Pelo menos eles iam pegar a água suja se sobrevivessem, e depois iam evapotranspirar, criando nuvens limpas com só vapor d'água. Tá? Mas o que acontece? São Paulo, a cada ano que passa, perde mais árvores do que se é plantado árvores. Então sempre tem esse fluxo, essa sequência, né, de corte de árvores, depois um protesto, depois alguma medida do governo e depois mais corte de árvores, mais protesto. Aí, ó, 2011, para não mostrar, corte de árvores. Aí, 2008, dragagem do rio. As mesmas soluções, os mesmos problemas. E curiosamente, ó, 2011, o mesmo protesto que aconteceu em 1990. Então você vê que a coisa é complicada no Brasil. Aí, de novo, ó, as pessoas lá de luto porque derrubaram muita árvore na beira do rio Tietê. Né? E São Paulo foi considerado, então, como mostra essa pesquisa aqui, essa reportagem melhor, uma das cidades menos verdes do mundo. Tá? Perdeu 12 mil árvores no começo de 2011, não é pouca árvore, né? E aí vocês podem continuar lendo aí para vocês verem como acontecem as coisas, né? Por que São Paulo, em vez de se plantar árvore, se perde muita árvore? E aqui os anos 2000, ó, de novo, os mesmos engarrafamentos, os mesmos alagamentos, a mesma poluição e problema de 100 anos. 2011 é aquela coisa, né? A mesma coisa que você tomar um líquido que faz mal para você, você vai lá no banheiro, passa mal, mas você continua 100 anos tomando o mesmo líquido e indo no banheiro de novo, tomando o mesmo remédio para se curar. Soa até meio ridículo, né?
Então, para não dizer que é mentira, ó, todos os anos o mesmo problema se repete. E aí, uma imagem até engraçada, né? Mutantes que poderiam estar surgindo já nessas águas. De novo, imagens de 2011. 2013, ó. De novo, as mesmas soluções. E aí fica essa pergunta, né? Como resolver o problema? Então você mostra 100 anos de problema, você tem que falar alguma coisa de bom, né? Como que a gente vai fazer, né? Educação, a primeira coisa, né? Começa com educação. Você pode produzir uma pequena horta na sua casa usando seu lixo orgânico. Você pode formar uma pequena associação de moradores que estão em situação mais ruim econômica, eles reciclarem lixo, produzir dinheiro com isso, produzir adubo orgânico, inorgânico, vender e conseguir uma renda. Ter caixas d'água em cima dos prédios para evitar que esse monte de água chegue, né? Também é uma outra solução. Vai diminuir o fluxo, vai diminuir a sobrecarga no sistema de esgoto e vai economizar a água, que também em São Paulo, por incrível que pareça, é uma cidade que alaga, mas que falta água, né? E aqui algumas obras, né? A gente tem aqui uma imagem já mais recente, né? 2013, propostas aí, ó, anti-enchente. Então se pensa muito em fazer obras, mas não se pensa que essas obras poderão entupir, né? Depois foi criados os piscinões em São Paulo, que seriam lugares vazios para essa água toda entrar e depois, quando sobrecarregasse o sistema, liberava essa água de volta. Você que mora em São Paulo vai poder me dizer se essas obras aqui deram certo ou não. Então, até que ponto uma obra já para resolver o problema lá no final, né, que é, nossa, vamos guardar esse monte de coisa e depois liberar de volta para que nessa chuva que deu hoje as pessoas não sintam o problema. Até que ponto isso é uma solução ou a solução deveria passar pela educação, pela coleta de água, por todo um sistema muito maior para resolver o problema. Então, em 2013, o governo percebeu que os piscinões eram uma solução muito emergencial, não vai resolver, e vai fazer túneis para direcionar a água. Aqui, algum pensamento escrito meu, para vocês podem ler as soluções que eu proponho para o problema, né? E o Rio Tietê, então, precisa de uma ação conjunta de educação, plantio de árvores e não só obras de concreto. Mas o que acontece na prática? Aqui é a questão que a gente estava falando, ó, de quanto um eucalipto, né, uma árvore, pode consumir. Ó. Consome 3 litros por metro quadrado plantado. Tá? Então, 1 metro quadrado de área que você caminha lá na calçada pode pegar 3 litros da água, um eucalipto ali por perto, por metro quadrado. Se o eucalipto tiver 30 metros quadrados de copa, ele vai consumir 30 vezes 3, né? 90 litros d'água. Tá? Se são 3 litros por metro quadrado, ele tem 30 metros quadrados de copa, e é fácil ter um eucalipto com isso. 30 metros quadrados de água por dia ele vai pegar. E vai também limpar um pouco essa água. Né? Se choveu 1.800 milímetros por ano, isso significa que chove bastante água por metro quadrado. Tá? Isso dá uma média de 1.800 milímetros, são 1.800 litros d'água sobre metro quadrado. Tá? Então, quando a gente fala, nossa, em São Paulo choveu 1.800 milímetros no ano de 2010, isso significa que choveu quase 2 metros cúbicos de água. Tá? 1 metro cúbico de água é 1 tonelada d'água. Então, por ano chove isso aí. Tá? E o eucalipto, se a gente dividisse esses 1.800 litros por 365 dias, equivale a 3 litros, quase 5 litros d'água
perdão, ali, ó, por metro quadrado por dia. Então o eucalipto ele poderia pegar 3 de 5 litros que chove na beira do rio ou nos lugares onde alaga mais. Plantando as árvores, elas pegariam 3 quintos, ou seja, 60% da água que estaria causando enchente poderia ser transformada em águas para as árvores e elas liberarem esse vapor. E depois essa água, os 40% que sobra, poderia nos telhados das casas ou nos telhados dos prédios pegar e usar na rede de lavar a calçada, lavar a roupa com essa água aí. Tá? Então, com árvores e com captação para lavar a calçada, lavar a louça, a gente resolve 60, 70, 90% desse problema do acúmulo de água. Tá? Então, conclusão. Numa estimativa generosa, num determinado ano qualquer, o eucalipto plantado na beira do rio ou nos bairros que alagam consumiria quase tudo que precipitou, choveu na região. Tá? Então a gente calculou aqui, ó, que se houvesse metade da área em torno do rio Tietê com plantio de eucaliptos, a gente faz essa pergunta: será que inundaria o rio? E aqui, ó, um cálculo já feito, né? Não é um cálculo, é uma observação, é um fato. Eles mediram no Japão, né? O que acontece realmente na prática. Então resolve plantar árvores que puxam bastante água para conter excesso de água nos bairros. A poluição, bom, aí é outra história, né? Tem aí umas máquinas, né? E umas soluções para a poluição. Aqui é como é tratada a poluição, né? De uma forma tradicional, né? Nem vou entrar muito aqui. E depois eu gostaria de falar que eu tenho um vídeo sobre fitorremediação, que é uma forma de usar plantas para resolver esse mesmo problema que é feito aqui, ó, resolvido aqui de uma forma que gasta muita energia também, né? Que são as usinas de reciclagem química, né? E máquinas para resolver o problema do lixo. As plantas podem resolver também, né? Aí tem aqui as soluções, ó, bioreator com bactérias, os resíduos são usados como insumos em outros processos, né? E aqui onde eu queria chegar, que é também a capacidade que tem de plantas de resolver o problema, mesmo problema, né? Compostagem, tudo isso é fácil. Não é tão caro resolver os problemas da cidade, é só pensar em como usar plantas. Aí, ó, cogumelos poderiam ser produzidos com o resíduo da compostagem. E o lixo? O que você pode fazer? Também a gente no Brasil tem essa mania de culpar todo o governo e achar que a gente não é ator na questão. A gente pode, na sua própria casa. Eu aqui, por exemplo, eu moro em apartamento. 90% do lixo orgânico que a gente produz aqui em casa eu guardo em baldes e levo lá num terreno que meu pai comprou e adubo as plantas lá. Pronto, não sobrecarrego o sistema aqui de coleta de lixo. E já faz um bom tempo que a gente está fazendo isso. Lá no terreno, as plantas estão tudo pequenas, mal, antes de colocar esse lixo. Agora elas começaram a desenvolver, porque era um lugar que foi muito tempo cafezal, ou onde tinha gado, o solo é compactado, não tem matéria orgânica, só tem braquiária. Agora, evitando de sobrecarregar a rede de esgoto aqui da cidade, eu estou transformando o terreno que era estéril num terreno que vai ter plantação agora. Já tem abacate, já tem figo, já tem várias plantas lá que vão sobreviver e vão melhorar, e o terreno vai melhorar graças ao lixo. Então não preciso ir lá na floricultura comprar aqueles sacos que custa caro, de 4 quilos, custa 5, 6 reais o saco, para adubar minha casa, adubar lá onde precisa. Eu pego o próprio lixo que eu produzo. Então vamos lembrar de um ministro que teve no Brasil, né, do meio ambiente, que já faleceu, o Lutzenberger. Se não me falha a memória, era na época do Collor. Foi um dos ministros que falou isso, né? A gente pode em casa construir. Quem tem
quem mora em casa é mais fácil ainda do que quem mora em apartamento. Construir um quadradinho lá no seu quintal, você põe um pouco de terra, depois põe lixo, depois põe terra, põe lixo, põe terra, põe lixo. E você vai produzindo matéria orgânica, minhocas e várias coisas que depois você aplica no seu próprio terreno e não sobrecarrega o sistema de coleta de lixo. Tá aí ele, ó. E aqui o esqueminha que ele inventou, né? Os esquemas que ele inventou. Alguns até eu acho que ele tem a patente do. Tinha, né? Agora ele faleceu, nem vai ganhar dinheiro com isso. Mas são dois sistemas, um para produzir gás e outro para produzir matéria orgânica que vai ser utilizada na nossa própria casa. Bom, então encerramos aí com as soluções para os problemas propostos. Então, um grande abraço, pessoal. Pensem nessa questão do lixo, que não é uma questão difícil de resolver se cada um fizer essa parte.